Aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Pode sentar, por favor, fiquem à vontade. Estamos aqui já no nosso quarto horário de hoje, 9, meio-dia 15, 19h30. E hoje nós temos falado a respeito de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 12. Vamos lá? Josué, capítulo 7, versículo 12. Aqui o Senhor, ele fala o momento em que Josué, ele se vê diante de uma cidade pequenininha, chamada Ai. E essa cidade, aparentemente, era algo totalmente fácil de ser vencido. Porém, eles não haviam se apercebido que havia pecado no meio do povo de Deus. Então isso nos ensina, na presença de Deus nós vencemos grandes problemas. Sem a presença de Deus nós somos vencidos por pequenas coisas. Então veja só, isso, fecha para mim a porta, por favor, isso, diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Por quê? E viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Perceba, irmãos, ser amaldiçoado não significa que um macumbeiro foi lá e rogou uma praga para você, foi lá no terreiro, foi na beira da praia, no portão do cemitério e tal. Não precisa disso. A pior maldição, a maior macumba que existe é uma vida sem Deus. Então nós temos que contar com a presença de Deus. Sem a presença de Deus nós não vamos a lugar algum. Se Deus é por nós, diz a Bíblia o quê? Quem será? Então repita comigo aí: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus não estiver conosco? Aqui foi o caso. Então eles haviam acabado de vencer uma grande vitória, receber uma grande vitória, foi Jericó, mas não vigiaram. Tanto é que depois o Josué está prostrado, ele rasga as vestes em sinal de revolta e começa então a dizer: Senhor, será que o Senhor nos trouxe aqui para sermos envergonhados e tal? O que é feito a sua grande força? Quer dizer então que o Senhor veio nos envergonhar? E Deus falou assim: olha, por que você está prostrado? Israel pecou. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Agora, depois do acontecido, você vai rasgar suas vestes? Você vai se revoltar? Você vai perguntar o porquê? Por isso que Jesus nos ensinou, irmãos: vigiai e orai. Primeiro você vigia, depois você ora. Era o que Josué, após Jericó, deveria ter feito. Ele deveria ter primeiro orado, falado: Senhor, muito obrigado, nós vencemos aí Jericó, mas estamos agora diante de um novo inimigo. O que nós devemos fazer? Certamente Deus falaria assim: olha, não faça nada por enquanto, santifica que tem pecado. Qual que era o pecado? Tocar um anátema. Anátema é coisa condenada por Deus. Deus condenou toda a cidade de Jericó. Mas um bendito, para não falar maldito, que foi o Acã, foi lá e pegou algumas coisas de valor, levou para a tenda. Deus tinha falado para não pegar nada, para não levar nada. Às vezes é uma pequena coisinha que você deixa permanecer no seu coração, que amaldiçoa toda a sua vida, que compromete todo o seu crescimento. É uma mágoazinha, a gente costuma até atenuar, né? Ah não, pastor, mas é só uma chateaçãozinha, um aborrecimentozinho, uma tristezazinha. Irmão, mas são as pequenas raposinhas que fazem mal às vinhas. Então não fica atenuando, não fica menosprezando o teu inimigo. Se tem algo no teu coração, na mente, na sua vida que não é de Deus, tira primeiro, porque isso pode comprometer você de alcançar grandes vitórias. Quem quer vitória que levante a mão? Então comece a apanhar as raposinhas, comece a procurar, a inquirir na sua vida: Deus, eu vou fazer aqui o que os psicólogos, psiquiatras chamam de anamnese, né? Quer dizer, eu vou puxar para a memória e ver se eu não tenho nada contra ninguém, se alguém não tem nada contra mim, se não tem algum pecado oculto. Para quê? Para que quando eu for para a batalha, eu não seria envergonhado. E diz aqui: viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão o quê, pessoal? Amaldiçoados. Então, como eu disse, para eles serem amaldiçoados, não precisou um bruxo,
não precisou um macumbeiro, não. Bastou desobedecer uma ordem do Senhor para a maldição chegar. Eu costumo dizer que após a obediência vem a bênção. Mas vamos lá ao contrário, né? Como é que a maldição vem? O ato de desobediência atrai maldição. Foi o caso aqui. E diz mais, olha, não serei mais convosco. Pastor, então Deus abandonou o seu povo para sempre? Deus virou as costas para sempre? Não. Enquanto o pecado está presente, Deus não pode abençoar. Não é que Ele não quer, Ele não pode. Porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Ele mesmo disse que o salário do pecado é a morte, a separação. Então o pecado presente nos mata espiritualmente, nos separa de Deus. Então ele diz aqui, não serei mais convosco, senão ou enquanto vocês não arrancarem. Como que ele fala aqui, irmãos? Desarraigarem. O que é desarraigar? Arrancar pela raiz, tirar o mal pela raiz. Não adianta fazer algo superficial, não adianta. Não, eu perdoo você, mas eu não quero ver você nem pintado de ouro. Então não é um perdão que você não desarraigou, não tirou todo o mal pela raiz, ainda tem um resquício. Mas dia ou menos dia aquela raiz vai brotar novamente e vai atrapalhar o seu crescimento. Então tem que desarraigar, tirar o mal pela raiz, na mente, na alma, do espírito, de toda a sua vida. E avançando aqui, ó, enquanto não desarraigares o anátema no meio de vós. Versículo seguinte: levanta-te e santifica o povo. Essa condição de levantar-se, irmão, é aquela pessoa que tem que sair e tomar uma atitude. Muitas das vezes a pessoa não está indo bem, ela fala assim, a culpa é do governo, a culpa é da prefeitura, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do vizinho, a culpa é do pai, da mãe, não sei de quem. Irmão, se você se levantar, você supera todas as coisas. Pastor, eu fui traído, desprezado, abandonado, fui jogado na lata do lixo. Pois é, a Bíblia ela é cheia de histórias como essa, de pessoas que começaram mal, mas se levantaram e tiveram um final feliz. Jabes, Jacó e tantos outros, né? Que começaram mal. O Jabes mesmo, o nome quer dizer nascido com dores. Ele nasceu com dor, mas terminou ilustre. Então existem inúmeros personagens na Bíblia que não tiveram um bom início, mas se levantaram, tomaram uma posição, invocaram o Deus de Israel e mudaram a história. E concluindo, levanta e santifica. O que é santificar? Tornar santo é se separar para Deus, é você ir na presença de Deus e se limpar. Nós devemos nos santificar dia após dia, porque o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Todo dia nós somos tentados. O diabo quer jogar a sujeira dele todo dia na nossa vida, é ou não é? Por nossa própria conta, ou alguém que vem, há um aborrecimento que vem, você toma uma fechada no trânsito, né? Dá vontade de você bater, brigar, fazer coisa pior, é ou não é? Então nós temos que nos santificar. Santificai-vos para amanhã. É como se Deus estivesse dizendo assim, santifica hoje. Agora é momento de santificação. Não é momento de você exigir nada de Deus. Você está todo sujo, você tem que se limpar primeiro. Você está todo em pecado. É como se Deus fala, você está todo sujo, você está querendo reclamar de quê? Você está querendo exigir o quê? Você não tem como exigir. É igual a pessoa que está errada, né? Ela quer exigir que direito que ela tem se ela está errada, né? Mas se ela estiver limpa, santificada, purificada, aí sim Deus pode fazer maravilhas no nosso meio. Santificai-vos para amanhã. Não quer dizer que tem que esperar 24 horas para Deus fazer maravilhas, mas ele está dizendo, primeiro se santifica, porque em seguida, após a santificação, vem a bênção. Por isso que Deus ele fala, né? Eu honro aos que me honram, eu amo aos que me amam. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Deus sempre reage. Deus age em contrapartida.
Nós temos que nos levantar, nos santificar. Aí então, após isso, Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. O que ele diz? Anátema há no meio de vós. Anátema é coisa condenada por Deus. O que Deus condena? Deus condena a fofoca, Deus condena a mentira, Deus condena o roubo, Deus condena a tristeza, a mágoa e tantas outras coisas que nós temos que investigar. Não fique esperando que o pastor aponte e revele, adivinhe o que você está passando. Não, meu irmão. É você que tem que denunciar. Tem coisas que você já sabe. É ou não é? Então não precisa adivinhação. Ó, você que está com a camisa cinza aí, Deus está... Não precisa. Eu é que tenho que olhar para dentro de mim e me examinar. 1 Coríntios 11, 28 fala o quê? Examine, pois, o homem a si mesmo. É sua obrigação de se levantar, é minha obrigação. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, né? Já viu essa frase? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Cuide da sua vida. É sua obrigação, é minha obrigação cuidar da minha vida e me examinar. Então ele diz aqui, anátema há no meio de vós. Tem coisa que Deus condena no nosso meio. O que Deus estava condenando naquele momento? Que o Acã, ele tomou a cunha de prata, as vestes, o ouro, né? E era algo de valor, mas era amaldiçoado, irmão. Deus falou, não mexa, deixa aí, deixa para lá. Não leve isso para sua casa, não leva para o seu povo. Estava amaldiçoado. E ele levou. A Bíblia diz que ele desejou, ele tocou, ele roubou, ele guardou na tenda e escondeu. E o que mais causou aborrecimento no coração de Deus foi que foi necessário inquirir, ou seja, tribo por tribo, casa por casa, família por família, pessoa por pessoa, até que a sorte não, o azar, né? Até que ele não sobrou mais ninguém. Aí ele disse assim, então, pois é, né? Meio que fui eu, né? Então ele não confessou, ele testificou apenas o que Deus tinha falado. O Josué falou assim, dá glória para Deus agora, confirma, Deus sabe todas as coisas ou não sabe? Deus revela ou não revela? Exato, fui eu mesmo. Mas não tinha mais como esconder. Irmão, e tem gente que só confessa quando não tem mais o que esconder. É mais ou menos, vou dar um exemplo, né? A pessoa fala assim, olha, você... teve um relacionamento íntimo? Não tive. Só que aí a pessoa fica grávida, ou seja, querendo ou não, daqui a 9 meses a barriga cresce, sim ou não? Tem como esconder? Aí a pessoa fala, não, no caso a mulher, o homem não tem como engravidar, né? Não, daqui a pouco tá com a barriga desse tamanho, né? Da irmã aqui, Thaís, né? Quantos meses, Thaís? 6 meses. Não tem como, irmão. Né? Não tem como. Daqui a pouco a barriga, 9 meses, fica grande, né? Esse dia eu estava com a minha esposa, não sei se era gêmeos ou até trigêmeos, né? Pelo jeito assim, a barriga grande, pontuda, né? Fica a barriga assim, né? Fica parecendo a grávida de Taubaté, que eu sou de Taubaté, posso falar, né? Que no caso ficou grande a barriga, mas é claro que era uma mentira, né, pessoal? Mas só com critério de exemplo. Quer dizer, então não tem como você negar até um certo ponto. Não tem como. Vai chegar uma hora que a verdade vai aparecer, ou para a vergonha, ou para testificar, né, realmente que Deus é Deus na vida daquela pessoa. Então aqui ele diz, diante de vossos inimigos não podereis suster-vos. A pessoa não fica de pé, irmão. Não tem ânimo, não tem alegria, você vê a pessoa está apagada. Por quê? Porque tem um inimigo ali, está podendo derrubar aquela pessoa, e não precisa muito não. A pessoa não tem força. E diz, terminando, até que tireis o anátema do meio de vós. Então esse afastamento de Deus, né? Essa falta de ter Deus do lado, ajudando, dura até quando? Até que você tire o anátema. Então se você não se levantar e santificar, esse até pode ser daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, daqui da vida toda. Pode ser que nunca mais Deus possa ser com você, por mais que Ele queira. Então está na hora de eu me levantar, parar de ficar culpando os outros. É claro, eu não estou me eximindo de responsabilidade como pastor, como igreja, não, mas tem gente que só culpa ou joga para cima do outro. Isso é bíblico.
Quando Adão e Eva pecaram, Deus chegou para Adão e falou: o que você fez, Adão? A mulher que o Senhor me deu o fruto. Aí ele vai para a mulher e fala: a serpente me enganou e eu comi. Eu acho que ele deve ter ido para o diabo deve ter falado assim: deixa eu ver alguém para culpar aqui, uma tartaruga, foi a tartaruga? Não, Deus falou: não. O que Deus queria com aquilo? Que cada um assumisse a sua responsabilidade. De repente Deus poderia até ter misericórdia, sim ou não? Por que Deus pergunta se ele já sabe? Você já pensou nisso? Um dia um rapaz, aconteceu um fato, eu soube, né, Deus tinha falado no meu coração, eu perguntei para o irmão: você fez isso, fez aquilo e tal? Aí ele falou: não, depois eu provei que ele tinha feito, né, vamos dizer assim. E aí ele falou: pastor, mas se o senhor sabia, por que você perguntou então? Eu perguntei para ter misericórdia, para ver se você confessava. Mas como você não confessou, você não quer misericórdia. Então aqui ele diz: anátema há no meio de vós, não serei convosco até que tireis o anátema do meio de vós. Então que seja hoje. Como eu disse, tem coisa que Deus condena. Tristeza, Deus condena. Pastor, tem uma tristeza no meu coração, manda ele embora hoje. Um complexo de inferioridade, quando surge uma oportunidade de emprego, de promoção, você fala assim: não, vai você é mais bonito, você é mais preparado, você é melhor, eu sou feio, eu não sei, eu não mereço. Para com esse negócio, irmão. Às vezes Deus está preparando uma oportunidade para você, então diga: eis-me aqui, Senhor. Em mim mesmo não há capacidade, mas a minha capacidade vem do Senhor, e Ele vai capacitar. Amém? Então manda embora isso da mente, do coração. E terminando, diz o que? Versículo seguinte: amanhã chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo em que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e família chegará casa por casa, o Senhor tomar chegará homem por homem. Então ele deixou, não, parou tudo. O povo de Deus poderia ter avançado, mas por conta desse vacilo, desse erro, dessa falha, o caminhar do povo de Deus parou. Tem gente que está com a vida parada, estacionada, não muda, não melhora, não avança, não progride. Eu lembro quando assistia, quando era criança, a Turma do Chaves, né? O Kiko era rico, né? Ele falava assim: eu comprei um carrinho novo, comprei um velocípede novo, eu comprei uma bola nova, comprei não sei o que, uma roupa nova, essa roupa é nova, né? Aí o Chaves falou assim: eu também tenho algo novo. O que? Uma figurinha. Só isso. Tem gente que é assim: o que você tem de novo na vida? Novo, só uma figurinha da Copa. Você não tem. Então aqui ele fala: será que aquele que for tomado com anátema será queimado a fogo, e ele tudo quanto tiver. Olha aí: porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Ele foi, irmão, apedrejado, ele e a família toda. Todos foram mortos. Você vê que a pessoa que é inconsequente leva problema para si e para toda a família, compromete todo o futuro de uma família. Coisa séria. Então tira o anátema em nome de Jesus. Amém? Vamos adiante um pouquinho. Provérbios 28:13. O que nós devemos fazer, irmãos? Denunciar para Deus o nosso inimigo. O pecado, irmão, o anátema é como se fosse um ladrão que está te roubando. Se você percebe que tem alguma coisa, alguém te roubando, você faz o quê? Você não liga para a polícia? Denuncia, sim ou não? Pastor, tem um ladrão de energia que está me roubando a minha paz, roubando a minha alegria, tem uma tentação, tem um pecado, tem alguma coisa que está tirando a minha bênção. Então denuncia. Mas tem gente que não, que esconde. Não, denuncia para Deus, fala com Deus, invoca a misericórdia de Deus, Ele vai lhe ajudar. Diz assim, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Lembra que Deus falou lá em Josué? Não vai subsistir diante dos seus inimigos. Não fica de pé, não consegue ficar de pé, cai, né? Mas o que confessa, o que é confessar? É você, mesmo que ninguém saiba, é você voluntariamente falar: olha, eu preciso falar a verdade diante de Deus. Tem coisa que é só você e Deus, irmão.
Tem coisa que é da sua particularidade com Deus, então você não precisa chamar o pastor, chamar alguém para contar, não. Mas tem coisa que é necessário. Tem coisa que você tem que contar para o marido, você tem que contar para a esposa. Pastor, mas olha, se eu contar o que eu fiz, eu posso até me separar. Tem que orar. O Jacó não orou para que o Esaú perdoasse ele, sim ou não? E Deus foi na frente. A ameaça de morte virou uma reconciliação. Tem casos que tem que confessar para o marido, para a esposa, para quem for necessário. Tem casos que é só você ir, tentação, né? De repente o homem está lá, né? Passou uma moça e tal, ele quebrou o pescoço. A primeira olhada é o quê? Tentação. A segunda olhada é pecado. O desejar, olhar e se imaginar, olha, eu estou vendo ali uma mulher, estou olhando, estou desejando, imaginando alguma coisa, pecado. Então o que eu tenho que fazer? Repreender em nome de Jesus. Agora, pastor, de relance assim ouvir, está amarrado em nome de tentação. Veio um pensamento, você rebate, está amarrado em nome de tentação. Mas o pecado, confessa. Confessar só? Não. O que confessa e o que? Deixa. Não adianta eu confessar, irmão. É como o marido que trai a esposa. Aí ele falou, oh, Maria, eu traí você. Tá bom, João, eu te perdoo, tá? Vai, não peques mais. Aí depois o João de novo, ô Maria, eu traí você de novo. Ah, tá bom, João, te perdoo. Ô Maria, eu traí você de novo, Maria. E vai. Aí falou, João, peraí, negócio é esse? Não tem nem como eu te perdoar, porque o perdão só é recebido quando tem arrependimento. Sim ou não? A Maria pode perdoar o João 1000 vezes, mas ele não está perdoado. Por quê? Porque ele é um pecador contumaz. É um pecado contínuo. Já não é mais uma coisa esporádica, né? Aconteceu um vacilos com um escorregão, não. Já é um costume. Então não adianta. Ele pode pedir 1000 vezes perdão para Maria, a Maria pode perdoar o José 1000 vezes, mas ele não se arrependeu. Então a Bíblia diz, confessa e deixa, abandona. Era o que o Acã tinha que ter feito, voluntariamente. Ô Josué, pelo amor de Deus, Josué, não deixe os soldados irem contra ele, não, porque vai acontecer uma tragédia. Ah, mas por quê? Ah, porque eu fiz isso. Não deixa aí não. Se for, vai acontecer uma tragédia. Ele teria evitado ou não teria? Pastor, mas só morreu 36 homens, mas não era para ter morrido nenhum. Pastor, mas só tive só um prejuízozinho, meu irmão. No mundo espiritual, lá na eternidade, nós vamos saber o que aquela parada, aquele momento sem Deus significou na nossa vida. Quanta bênção a gente poderia ter alcançado. Quantas coisas nós poderíamos ter alcançado se nós não tivéssemos vacilado naquele momento. Então ele termina dizendo assim, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Deus vai ajudar essa pessoa a levantar e a ficar de pé. Deus vai ter misericórdia e vai ajudar. Avançando, 1 João capítulo 1, versículo 9. Lá no final da Bíblia, né? Pedro, João, Judas, Apocalipse. Então, voltando, né? Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1 João 1, 9. Olha só, se é uma condicionante. O se é. Se, pode ser que sim, pode ser que não. Se confessarmos. E se não confessarmos, né? Então, ó, se confessarmos os nossos, fala no plural, irmão, porque são muitos. Pecado não é o que o homem fala. Tem gente que só fala, pecado é adultério, é roubo, é matar alguém, é mentir. Claro, são chamados pecados capitais, né? Ou como alguém costuma dizer, pecado cabeludo, né? Aquele pecado escandaloso. Irmão, mas pecado é todo ato de desobediência à palavra de Deus. Tem gente que peca casando errado, sem orar. Aí a pessoa, pastor, mas eu gostei daquele rapaz, eu gostei daquela moça, mas é de Deus para você? Eu nem sei, pastor, não orei. Aí você casou, deu errado, você pecou. Eu fiz um negócio, pastor, assinei um contrato que não era de Deus,
Deu errado, pastor, tomei um calote. Você pecou, tem que pedir perdão. Senhor, perdoa. Eu fui tolo, fui afobado, eu fui egoísta, eu não sei. Você vai verificar o que você foi naquele momento, mas é pecado. É pecado. Então ele diz: se confessarmos os nossos pecados, são muitos, né? Podem ser muitos. Ele é fiel e justo para quê? Para nos... Então veja que o distanciamento de Deus com Israel e conosco não é para sempre. Deus, Ele quer estar conosco todos os dias. Mas por que Ele não pode? Se nós tivermos pecado, o pecado separa, o pecado mata o homem, mata espiritualmente. Adão e Eva morreram, não morreram? Mas espiritualmente, você fica separado de Deus. Eu acho que derivou disso aí aquele ditado, já viu assim, onde o filho chora, como é que é mesmo? E a mãe não vê? É onde o filho chora e o pai não vê. Aonde o filho chora e Deus não vê, porque não pode. O pecado nos separa, nos mata. Então diz aqui, Ele é fiel e justo, Ele é justo para nos perdoar. Então o que Deus mais quer, irmão, é perdoar. Deus não quer jogar ninguém no inferno. Agora, se eu sou um pecador, quanto mais, se eu não quero a misericórdia, se eu, me perdoa a expressão, eu fico meio sem vergonha na fé, né? Eu começo a vacilar, aí eu vou para a igreja, peço perdão. Não, tem que se firmar. E ele diz, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, amém? É isso que Deus quer. Se Josué tivesse clamado a Deus antes de dar o próximo passo, ele julgou pela carne. Bom, se nós vencemos Jericó, uma cidade intransponível, muralhas intransponíveis, muralhas tão largas, que dava para passar de carruagem, irmão, correndo. Então a muralha era bem larga mesmo, tipo a muralha da China. Quem já viu a muralha da China, né? Bem larga mesmo. E Deus derrubou. Você acha que esse povozinho aí, chamado Ai, é igual um beliscão, belisca a mão e fala Ai, né? O nome da cidade era semelhante, o nome era pequenininha, mas aquela pequena cidade causou vergonha para o povo de Deus, não por causa do problema, do tamanho do problema, mas pela ausência de Deus. Não é o tamanho do teu inimigo, é quem está com você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus não for? Qualquer coisa é capaz de nos vencer. O Elias, o profeta, era homem de Deus ou não? Ele orou, a chuva parou. Depois orou, a chuva voltou. Ele orou, o fogo desceu do céu e queimou o holocausto. Cheio de água, Deus mandou fogo. E tantas outras coisas. Mas quando uma mulher o ameaçou, não menosprezando as mulheres, mas se era um homem que venceu 450 profetas de Baal, o que é uma mulher? Para ele não era nada, não era ameaça, mas ele não estava tão em comunhão com Deus, e ele pediu a morte porque não aguentava mais. E assim, se nós não buscarmos a Deus, pode ser o homem mais ungido que for, também pode perecer por um pequeno problema. Guarde isso, amém? Então que Deus fale mais, e Deus tire todo o anátema, tudo que Ele condena, tudo que Ele reprova da nossa vida. Coloque a mão sobre o teu coração. Querido Deus e amado Pai, que sobre essa palavra, meu Deus, nós íamos firmar os nossos pés, e que o Senhor venha, meu Deus, nos fazer mais que vencedores diante de todas estas coisas. Sejam coisas grandes, ó Pai, complexas, difíceis, ou coisas pequenas aparentemente, mas a Tua palavra diz: apanhai as raposas, as rapozinhas, que fazem mal às vinhas. Nos ajuda, meu Deus, a apanhar. Nos ajuda, meu Deus, a tirar, ó Pai, tudo que o Senhor condena, Pai, coisas ocultas do pensamento, do coração, da alma,
Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe, ó Pai, quem somos, na igreja ou fora dela. O Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus, a nossa trajetória. O homem vê páginas separadas, mas o Senhor conhece todo o livro. O Senhor conhece, meu Deus, a nossa história. O Senhor sabe o que temos vivido. Então nos ajuda, meu Deus. Talvez, meu Pai, esta pessoa começou uma história triste, o início não foi bom, mas o Senhor pode nos dar o final feliz. Ajude essa pessoa a vencer, em nome de Jesus. Diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe.